Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 23 de novembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será em 1 Coríntios, capítulo 5, 6, 7 e 8. Bora para a leitura, sem mais delongas. Se você estiver achando a minha leitura um pouco rápida, dá para você configurar aí a leitura mais lenta, tá? Você entender melhor, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 5, imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 6. Litígio entre os irmãos. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos injustos em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja? Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A imoralidade sexual. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo? Pois está escrito:
Os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios capítulo 7, acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com sua esposa. Digo, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relações sexuais com a sua própria esposa e cada esposa com seu marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Sobre os solteiros. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure por uma. Entretanto, se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo passará. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar à sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas.
no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Jesus morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Encerramos nossa leitura por hoje. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 23 de novembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Elisa Márcia, em Poxoréu, Mato Grosso, para Márcia Severo, em Rio Verde, Goiás, para o Jailton Costa, em Poxoréu, Mato Grosso, para o Gustavo Santana, em Rondonópolis, Mato Grosso, para a Elci França, em Serra, no Espírito Santo, para a Renata Rodrigues, em Rondonópolis, Mato Grosso, e para o pastor Fábio José, em Lagoa Formosa, Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder a Elisa Márcia, a Márcia Severo, a Jailton Costa, ao Gustavo Santana, a Elci França, a Renata Rodrigues e ao pastor Fábio José, mais um ano de vida. Rogo as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles, sobre a vida dos casais, sobre a vida dos bebezinhos, Pai. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, Pai, derramando sobre eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de contentamento, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos? Deus é justo e